Bons tempos. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. E aí, galerinha, bora trabalhar? Como vocês estão? Sua alegria também? E aí, beleza, João? Cadê o resto do pessoal? Estão com frio, rapaz? Você viu, Manoel? Tem, ó, 37, geralmente tem 50 e tantos. Hoje tinha pouca gente. Tipo, É, né? Ah, tinha umas 42, eu acho só. olha aí. Galera, tá matando aula até aula em casa, né? Assiste na plataforma. Professor, se quando a gente tá na escola a gente mata a aula ficando em casa, se a gente tá em casa a gente mata a aula indo pra escola? Pois é, né? Deveria ser. Ou você mata a aula andando na rua, né? Caminhando, pelo menos. É, você mata mesmo, hein? No meu tempo não se matava a aula ficando em casa, não, né? Ah, não é louco? Dá no horário da aula, você tá em casa, você apanha. A gente matava a aula na rua. Ficava andando na rua. É, tira o PC da tomada, né? Andar dá muito trabalho, né? Hoje, hoje, né, tem ar, né? Minha cara, hoje, né? Hoje. Putz, escondendo no banheiro da escola, eu não fazia isso, não. Você tá louco? Banheiro, eu estudei ensino médio em escola estadual. Banheiro super agradável de ficar, um ambiente aconchegante. Queria assistir a aula. Só apertar o X, né? Só dar Alt F4, né? Galerinha, bora lá então. A aula de hoje é continuação da segunda, tá? Como eu havia dito aos senhores. Então vocês podem pegar aquele mesmo arquivo que já foi disponibilizado a vocês. Podem abrir aí que é de lá que a gente parte. Aqui no computador não funciona. Ah, você quer testar no seu? Vamos lá. Ok, Google. Ok, Google. Não habilitou o seu? Google, ouve-nos. Ah, será que eu habilito o OK Google de vocês? Ok, Google. Bom, não habilitou nem o É meu que está aqui Siri, do né, lado. Google? Ok, Síria. Síria? Eu tô brincando, é por conta da Síria, ô espertão. Faz a risada Galera, do Bob Esponja que ela abre. eu já não sei. Bora lá então, parar de bobeira. Vamos lá? Deixa eu transmitir aqui para os senhores. Apresentar agora uma janela. Foi aí para vocês? Apareceu? Uhum. Aham, então bora lá. Jovenzinhos, aula passada a gente começou a falar de população mundial. Eu mostrei aquele vídeo maroto da NetGeo quando o planeta chegou a 7 bilhões em 2011. Falamos aí desse crescimento acelerado que ocorreu na população mundial, né? Sobretudo no século XX, tá? Com destaque aqui, ó, essa segunda, segunda metade do século XX e começo do século XXI, certo? Né? A gente observou que a população cresce mais nos países mais pobres, principalmente no continente africano, não é? Dúvidas? A página é na apostila 3, tá? Olha lá nos slides que eu mandei que tem a página certinho. É a apostila 3. Obrigado, Ana. Página 664. Tá? Quem não pegou a apostila 3 ainda, como eu havia falado na segunda,
tá? Vai acompanhando aí pelos slides, marca certinho, faz as anotações aí de referência para você poder acompanhar por lá. A tarefa da apostila eu vou jogar depois no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Beleza? Para ficar mais fácil para vocês se localizarem, haja vista que tem gente sem a apostila ainda. Tudo bem? A tarefa do Classroom eu já mandei faz hora. Então, vamos lá. Então, galerinha, vimos isso aqui também, né? Que 9 países concentram 50% do crescimento do mundo, e desses 9 países, só um é considerado desenvolvido, que é os Estados Unidos, tá? Vimos também que a maior parte da população do mundo se concentra nesse círculo referente ao leste, sul e sudeste da Ásia, né? Aqui, ó, onde eu estou circulando com o laser, tem mais da metade da população do mundo nessa macro-região aqui, ok? Tá? E vimos também que em 2100 nós teremos uma configuração populacional que vai ficar mais ou menos assim, ó. 1 bilhão aqui no continente americano, 1 bilhão na Europa, 4 bilhões na África e 5 bilhões na Ásia, né? É o número 5411. Já bota a senha aí para vocês, que todo mundo com a senha 5411, para lembrar. Então, 5 bilhões aqui na Ásia, 4 na África, 1 na Europa, 1 na América, formando 11 bilhões de habitantes. Beleza? Então, vamos lá. Falamos aqui desses indicadores, prestem bastante atenção que isso é importante, né? Vamos lembrar, quem que fala para mim aí? Quero ouvir, hein? O que é taxa de natalidade mesmo? Taxa de nascimento. De nascimento, seja um pouquinho mais específico. Como que eu meço essa taxa de nascimento? Professor, Oi? a África está com, em média, quantos bilhões? Hoje, 1 bilhão e pouco. 1 bilhão e pouquinho. Tá louco. Você viu como que vai crescer rápido? 3 bilhões até 2100, a estimativa. Sacou? 1 bilhão 216 mil milhões. Obrigado. Por isso que eu gosto, por isso que é bom. A vantagem da aula online é essa, né? Você tem os dados que tem na mão. Vamos lá. Como que eu calculo essas paradas mesmo? Natalidade e mortalidade. Quantos nasceram vivos por ano a cada 1.000 habitantes, né? Olha aqui a formulazinha, tá? Taxa de natalidade e de mortalidade. Tá errado aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que aqui é um TM? Você pega aqui, ó. A fórmula é a mesma. Tá? Ah, professora, precisa decorar essa fórmula? Galera, isso aqui é igual a fórmula de porcentagem, né? Você tem que lembrar como calcula porcentagem. Só que em vez de ser 100, você vai colocar o quê? 1.000. Só essa a diferença, tá? Por exemplo, o Brasil hoje tem uma taxa de mortalidade na casa de 6,3 por 1.000. De mortalidade. Significa o quê? Que a cada 1.000 pessoas da população brasileira, eu tenho 6,3 morrendo, em média. Tá? Sacaram? Então, a cada 1.000 habitantes no Brasil, hoje, 6,3 morrem, em média. Tá? Isso aí é baixo, alto ou mais ou menos? O que vocês acham? E aí? 6,3 por 1.000 de mortalidade é baixo, alto ou mais ou menos? Mais ou menos? Mais alguém tem opinião diferente do Henrique? O Henrique falou mais ou menos. Fala de novo, professor. Fala, Emanuele. A nossa taxa de mortalidade, eu vou até escrever, é 6,3 por 1.000, tá? Mortalidade. Ou seja, o que significa? A cada 1.000 habitantes da nossa população, 6,3 morrem, tá? Vou dar um exemplo mais prático. Imagina uma população de 3.000 pessoas. Vamos supor que eu tenho uma cidade com 3.000 pessoas. Nessa cidade com 3.000 pessoas, morreram 13 pessoas no ano. Então, uma cidade de 3.000 pessoas, morreram 13 pessoas em todo o ano. Você acha isso pouco, muito ou mais ou menos? Muito? Muito? E aí?
Galera, na real, uma taxa de mortalidade geral de 6, na casa de 6 por mil, é uma taxa considerada baixa, tá? É considerada estável baixo. Então, significa que o Brasil estabilizou a mortalidade. Quando chega nessa taxa, dificilmente o país reduz mais que isso, tá? É porque você disse 13, aí eu pensei. É que eu dei um exemplo assim, de 3 mil habitantes, entendeu? Entendi. Beleza? Então, vamos lá. Então, e a taxa de natalidade? A taxa de natalidade, tá? A mesma lógica de cálculo. É quantas crianças nasceram vivas a cada 1.000 habitantes, tá? Isso é considerado também um indicador muito importante quando a gente vincula com esse outro indicador aqui, ó, que é a taxa de fecundidade, tá? Fecundidade é a média de filhos por mulher, tá? Que eu vou explicar agora para vocês, ó. Olha aqui esses dados aqui, ó. O mundo, ele tinha, em 1990 e 95, 3 filhos em média por mulher, tá? Como que eu calculo isso? Eu vou pegar nascimentos dividido por mulheres em idade fértil. Mulheres em idade fértil seria de 15 a 49 anos, tá? Então, se você já tem 15 anos, você já entra no cálculo. De 15 a 49 anos. Você pega todas as crianças nascidas e divide por todas as mulheres nessa faixa etária. Essa é a taxa de fecundidade, tá? Olha a média atual do mundo. Aqui é o mundo, né? 2010, 15, que é mais perto da gente. Então, a gente tem uma média de fecundidade de 2,5 filhos por mulher em idade fértil, tá? Qual que seria considerado uma taxa de reposição? A taxa de reposição, ela corresponde a 2 filhos por mulher. Por quê? Olha aqui na minha mão. Vamos supor, tá? Eu e minha esposa. Se a gente tiver 2 filhos, tá? Eu e minha esposa tivemos 2 filhos. Quando a gente morrer, a população não vai ficar igualzinho estava antes da gente ter 2 filhos? Ou seja, se eu tiver 2 filhos, a gente pode morrer, que a população vai ficar reposta. Entenderam a lógica? Então, a taxa de reposição sempre é 2 filhos por mulher. Entenderam? Alguma dúvida disso? Beleza? Entendi. Gente, entenderam? Pode morrer. Galera, agora pensa o seguinte. Pelo que vocês percebem, essa é uma visão empírica, nada científica, das pessoas que vocês conversam, que vocês conhecem. Vocês acham que a tendência das pessoas agora é ter 2 filhos, mais ou menos? Menos. Menos. Menos, não é? Muito bem, essa percepção que vocês tiveram é uma percepção comprovada em dados. A fecundidade no Brasil, por exemplo, é 1,7 filhos por mulher. Ou seja, significa que no nosso país a fecundidade está abaixo da taxa de reposição. Entenderam? Então, qual é a tendência da população brasileira no futuro? Velho. Diminuir, exatamente. No futuro, agora ainda não. Baixa e o nascimento também, a gente vai ter velho. Exato, e aí a população tende a envelhecer. Exatamente, é isso que a gente vai analisar. Fala, Caio, o que você ia falar? Não ia falar nada, não. Nada não? Então tudo bem. Galera, entenderam o lance da fecundidade ou fertilidade? Tá tranquilo isso aqui? De boa? Então, qual é a taxa mundial hoje, quando a gente considera 2,5? O Brasil, 1,7. Ou seja, o Brasil está abaixo da taxa de fecundidade. Só para vocês entenderem a título de comparação, tá? O Brasil caiu muito a fecundidade dos anos 60. Nos anos 60, nós tínhamos 6 filhos por mulher, tá? 6 filhos por mulher, em média, na década de 60. Hoje, nós temos menos de 2.
tá? Então, isso é bem interessante de observar. Beleza, galera? E quando eu falo em envelhecimento da população, olha esse gráfico aqui que interessante, né? Projeção da população global com 60 anos ou mais, que a gente considera idoso 60 anos para cima, tá? Ó, 0,5 bilhão, meio bilhão da população nos anos 90 tinha mais de 60 anos. Aqui, ó, hoje, próximo, que é mais próximo aqui, que é 2017, a gente tem cerca de 1 bilhão da população acima de 60 anos. Ou seja, em 17 anos, tá? 27 anos, perdão, matemática não é meu forte, né? 27 anos, aqui a gente dobrou o número de velhos. Sacaram? A gente foi de 500 milhões para 1 bilhão em menos de 30 anos. Isso mostra justamente aquilo que a gente conversou, né? A gente vem observando uma melhora na qualidade de vida em todo mundo. As pessoas estão vivendo mais. Agora eu pergunto, isso é bom ou ruim? Ruim? Eu acho ruim. Você acha ruim as pessoas viverem mais? Por quê? Porque viver mais é mais recurso que vai ter que gastar. Professor, eu acho que é bom porque Lógico que não, indica Henrique, que porque a quanto so- mais a pessoa. Só um pouquinho, Thales. Só um pouquinho, Thales. Aí fala Cauã, depois o Thales. Eu acho que é bom porque indica que a saúde tá excelente, vamos dizer assim. Boa, Cauã. Fala, Thales. Mostra que também, além disso, o governo com os impostos vai conseguir lucrar mais para desenvolver melhor a cidade, para conseguir avanços melhores. Ó, muito bom, tá? Vamos pensar tudo que vocês falaram. Vocês deram 3 posicionamentos. O primeiro, na verdade, 4, né? O Caio e o Henrique alegaram como algo ruim por uma questão de consumo de recursos, certo? Beleza. Aí veio o Cauã com uma visão mais moderada, dizendo que não é bom, porque isso significa que as pessoas estão vivendo mais. E aí veio o Thales falando que é bom Professor, também. Oi? eu tinha falado que é bom. Isso Eu indica falei isso indica que a saúde, vamos dizer assim, saneamento básico, por exemplo, estão excelentes. Exato. Então, falei que você falou que é bom porque a galera tá vivendo melhor, não é? Basicamente é isso, não é? Porque... Ah, sim, sim. E aí veio o Thales fazendo uma análise também de gastos, falando que se tiver nessa situação, numa perspectiva de gerenciamento de recurso, que poderia ficar melhor. Bom, aí a gente tem que tomar 2 cuidados. Que análise a gente está fazendo? A gente está fazendo uma análise demográfica ou uma análise de gestão econômica? E aí? Nosso objetivo, por enquanto, é fazer uma análise demográfica da população ou da economia? População. Por enquanto. Da população, não é? Então, quando a gente questiona uma percepção da população, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe alguma condição em que você ter mais qualidade de vida, em que você ter acesso a saneamento, ter acesso à saúde, existe alguma condição que isso é ruim? existe. Existe? Por quê? Como assim? Porque se a gente tiver mais gente na Terra, vai ficar mais difícil para viver também. Não, mas daí você está fazendo uma outro tipo de análise. Eu estou falando demograficamente. Pessoas. Existe alguma situação em que pessoas... Oi? Alô? Câmbio, Marmota 2. O Henrique saiu sem querer. Ah, tá. Gente, então, quando a gente fala em termos de população, nunca você vai falar que é ruim as pessoas viverem melhor, em hipótese alguma, tá? Então, essa queda da mortalidade, ela só é positiva, porque ela reflete que, devagar ou não, a qualidade de vida das populações estão aumentando. Sacaram a lógica? Então, sempre, o Henrique, você que voltou, sempre, demograficamente, o aumento da expectativa de vida só é positivo, porque isso indica que as pessoas estão tendo acesso à qualidade de vida, tá? Tá melhorando, entenderam? Então, você nunca vai falar que isso é negativo, tá?
Ah, mas isso gera consequências. Bom, isso é outra história, tá? Isso é outra análise. Demograficamente, toda melhora de qualidade de vida é positiva e ponto final. Então, você nunca vai falar, você não pode falar, ah, mas é ruim a população envelhecer. Não, não é ruim, é bom. Agora, como que ela está envelhecendo? Quais recursos essas pessoas estão tendo? Isso a gente precisa discutir, que aí são políticas públicas, políticas econômicas, políticas sociais. Aí é uma outra discussão. Mas dizer que essas pessoas não têm o direito de viver melhor, isso aí você não pode dizer. Entenderam a diferença? Beleza? Alguma pergunta? Tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então vamos lá. Então significa então que esse envelhecimento da população que é progressivo indica que a galera está vivendo com mais qualidade. Porém, a gente tem que pensar agora como que vamos organizar para todo mundo viver bem. Isso é um outro desafio que a gente não vai falar agora, não é o nosso objetivo agora, tá? Bom, aqui a gente tem duas tabelinhas que envolvem dois conceitos importantes: a ideia de população absoluta e a ideia de população relativa, tá? A ideia de população absoluta é todo mundo que tem no país. Ó, quem que é o país com maior população absoluta? China, aproximadamente 1,4 bilhão. Segunda maior população absoluta? Índia. Terceira maior população absoluta? Estados Unidos. Quarta maior população absoluta, quem sabe? Alas, hein? Quem que é a quarta maior população? Não, a quarta maior população, quero ver quem vai acertar, hein? Indonésia, tá? A Indonésia tem mais de 260 milhões de habitantes. É gente, né? Daquelas ilhinhas lá no Sudeste Asiático. E a quinta maior população do mundo? Brasil? Era o Brasil até o ano passado. O Brasil perdeu essa posição para o Paquistão. Então, hoje o Paquistão passou o Brasil, estima-se. Não, Amém. Aí, só que o Paquistão é um país pequeno, né? Então é um problema. O Paquistão é um caso bem singular. Então, o Brasil hoje é a sexta maior população do mundo, tá? Mônaco, mas... Mônaco? O que Mônaco tem a ver? Não entendi. Mônaco é um principado, aí é uma outra história de administração, é um principado de Mônaco, tá? Na O Rússia, Thales Henrique... está falando do quadro ali, da tabela, do país mais povoado. Tá. Agora eu entendi a colocação de Mônaco. Já vou falar daquela outra tabela, tá? Então, o que acontece? A Rússia, ela tem 140 milhões de habitantes, é uma população absoluta alta, sim. Só que ela é, se não me engano, está entre as 10 maiores populações do mundo. Se não me engano, é a sétima, oitava, por aí, tá? Agora, vamos analisar a segunda tabela. Aqui são os países mais povoados. Aqui eu vou ter que olhar a população por área. Olha a conta aqui, ó. Opa, cadê a conta? Não coloquei. Você vai pegar a população total e dividir pela área do país. Por isso que aparecem esses três países de pouca expressividade, tá? Porque, na verdade, olha a área de Mônaco, de Singapura e de Hong Kong. São países que, na verdade, a gente nem chama de países tradicionais, né? São regiões autônomas, enfim. Né? E essas regiões têm áreas muito pequenas. E quando você pega a área, a população e divide pela área, você chega a valores altos, né? Então, essa densidade demográfica, que é a população por área, que a gente tem que observar para ver se esse país é cheio ou não é cheio. Por exemplo, a China, você acha que tem uma alta densidade demográfica ou uma densidade demográfica moderada? O que vocês acham? E aí? Acho que é baixa. Isso, a densidade demográfica da China é baixa e moderada. O problema é que a população toda se concentra no litoral, a maior parte. Então a gente tem vários lugares bem vazios na China, né? E da Índia, vocês acham que a densidade demográfica, a população por área,
É alta ou mais ou menos? Ou baixa? Acho que é alto. Na Índia é alta, porque a Índia é bem menor que a China e tem uma população quase igual. Nos Estados Unidos, densidade, você acha que é alta ou baixa? Moderada? Moderada, né? Por quê? Porque os Estados Unidos é gigante, é bem maior que a Índia, tá? E tem 328 milhões de habitantes, então sobra espaço, tá? O Canadá é maior que os Estados Unidos e tem 36 milhões de habitantes. Vazio. O Brasil é gigante, tem 211 milhões de habitantes. Nós temos no Brasil 24,78 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Beleza? Então significa que a cada quilômetro quadrado, pega aí no Google Maps, mede 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro, faz um quadrado de 1 quilômetro, bota 24 pessoas, 25 para arredondar, para morar lá. Essa é a densidade do Brasil. Ou seja, o nosso país é vazio, né? Entenderam? Então, por isso que essa percepção de densidade, ela é diferente, né? A gente tem que sempre olhar com atenção. Tá bom? Dúvidas? Acho que não, professor. Boa, né? Então, bora lá. Galerinha, e aqui a gente chega na expectativa de vida, tá? Quando a gente tem uma expectativa de vida, expectativa de vida acima de 75 anos é alta, tá? Então, um país que tem mais de 75 anos de expectativa de vida ao nascer, ele tá bem. O Brasil hoje tem 76, mais ou menos, tá? Olha que interessante a média global. Quando que o mundo vai atingir essa expectativa de vida alta? Olha aqui, não é entre 2000, é por volta de 2020 e tantos, 2030, não é? Tá vendo, ó? Então significa que daqui a uns anos o mundo atinge essa expectativa de vida alta, se tudo correr bem, né? Se 2020 aí não fizer mais nada, né? Beleza? Entenderam isso aqui? Agora, Henrique, a partir disso, ó, a expectativa de vida aumentando no mundo, você entende que faz bastante sentido a população envelhecer? Tá vendo? Então, a população envelhecendo é um reflexo do aumento da expectativa de vida. Logo, é um reflexo positivo, tá? Sente pena das futuras gerações? Você está muito catastrofista, você está muito alarmista, hein, Henrique? Mas não tem problema, faz parte. Galera, Não tem problema nenhum pra mim. O problema é pra eles. tem que pensar. Isso aqui não fica esperto, não. Você é a geração futura. Já para pensar nisso? Essa Ou não? geração presente. De jovens. Onde você vai estar em 2050? Para pensar. Quantos anos você vai estar? Eu espero vivo. Você Tá tem quantos com anos? 45. 2050 você vai estar com 45? Aham. Olha aí, você vai estar ainda um jovem ainda. Em 2050. Olha os anos que a gente está trabalhando aqui, ó. Ó. Olha os anos aqui, ó. Você entende? A gente está falando de você, adulto. Não, mas futura geração eu tô falando dos outros, depois de mim. Seus filhos? Não, que maravilha. Tô falando dos outros, sabe? Quando eu morrer, daí pra frente. Então, você não vai ter filho? Você não quer ter filho? É. Mas se você não quer ter filho, como que a gente vai ter gerações futuras? Ué, o mundo não precisa de mim pra ter filho. Credo. Precisa sim, Henrique. Precisa de jovens como você tendo filhos no futuro. E mudando comportamentos. Acho que o Henrique tá meio triste hoje. Henrique, tá tudo bem? Henrique? Você quer ajuda? Você precisa de atenção? Como é que é? Ai, eu sou Não, eu estou provocando o Henrique, mas é interessante. A gente tem hoje, tá, em funções de questões diversas, né, de ecodesenvolvimentismo,
enfim, que a gente vai tratar semana que vem das teorias demográficas, que são vários grupos, várias vertentes que tratam a condição populacional como causa, tá, de problemas, e outros vão tratar a questão populacional como consequência de problemas, enfim. Então, eu estou fazendo essa provocação, mas semana que vem a gente vai discutir isso a partir de teorias demográficas. Beleza? Mas é bem interessante. As visões alarmistas, mais céticas, mais xenofóbicas, tem as visões muito preconceituosas, enfim. Tem uma série de particularidades que são legais de discutir. Ele só não quer ter filho, gente. Ainda. Tô brincando. Credo, gente, tá errado assim não querer ter filho? Nossa. Não tem nenhum problema, não. Na verdade, você corresponde a uma parcela bem significativa da população ocidental, né, que não quer ter filhos. Você é da massa, cara. Não é da massa mundial, mas da população ocidental uma parcela significativa. Agora, não dá para dizer que é a maioria. Tá, vamos lá. Galera, semana que vem a gente discute essas teorias. Vocês vão ver, tem bastante coisa bacana. Ó, presta atenção agora a alguns dados aqui que eu trouxe. Né? Nem sempre uma natalidade alta indica crescimento demográfico. Já pararam para pensar nisso? Por que que nem sempre? Se eu tiver muita natalidade, não significa que necessariamente a população cresce. E aí? Oi? Porque o nego pode começar a morrer dali a pouco. Exato, né? Porque para analisar crescimento, não adianta só analisar quem nasce, eu tenho que analisar quem morre, né? Senão não adianta, né? Então, o crescimento é uma relação de quem nasce menos quem morre, tá? Então, a gente chama isso de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, tá? Pega aquelas TNs e TMs lá que a gente viu agorinha, o que sobrar é o que cresce a população. Crescimento, presta atenção, vou até escrever, crescimento natural, tá? Vegetativo, ou seja, eu não estou considerando imigrações, eu estou considerando quem nasce, quem morre, nasce, morre, nasce, morre. Beleza, galera? Melzinho na espeta? Então, beleza. Aí, olha aqui, isso aqui a gente falou no começo da aula. Crescimento vegetativo é mais acentuado em países mais pobres, né? Tipo no continente africano. E apresenta retração em países ricos. Por quê? Agora eu quero respostas. Por que que isso acontece? Por que que nos países mais pobres a população cresce mais rápido? Porque não tem TV. Porque não tem TV? Você assiste tanta TV assim hoje em dia? Assisto aula ao vivo. Na TV que você assiste? Não, no celular. Por que que o Netflix? Por que que a população dos países pobres tende a crescer mais rápido do que nos países mais ricos? Para ajudar no trabalho, Emanuele, isso quando a gente tem uma realidade mais rural, mais antiga. Hoje em dia, a maior parte do mundo é urbano, tá? Então, isso não reflete tanto. Como que esse conhecimento, Renata, interfere no crescimento? Como que você acha? Porque os ricos fazem um controle mais. Bom, então vocês acham que ali cresce mais rápido porque as pessoas estão tendo muitos filhos? É isso? Na verdade, eu acho que é porque os ricos estão mais preocupados com si sós. Nos países ricos, as pessoas estão muito preocupadas com o trabalho, quer viver. Boa colocação. Então você bota culpa em partes ao consumo individualista. Perfeito, isso influencia, né? A gente é individualista e a gente é estimulado a ser individualista, não é o tempo inteiro? A consumir, a trabalhar para consumir para a gente, você ter crescimento pessoal, aquela coisa toda, né? Isso é um ponto. Aí, garotas aqui, Renata, Emanuele e Yara, falta de informação, falta de educação. Beleza. Então, vocês estão analisando esse crescimento pelo fato de se ter muitos filhos, é isso, né? Pelo que eu entendi que vocês colocaram. Então, você acha que as pessoas... Isso, falta de informação, tem muitos filhos. É uma colocação interessante que muita gente pensa, né? Ora, professor, se a população cresce muito lá, é porque está tendo muita gente nascendo, não é?
É um raciocínio lógico. Faz todo sentido o raciocínio de vocês. Porém, lembra que eu falei? Crescimento vegetativo é igual ao quê? Taxa de natalidade menos o quê? Mortalidade. Muito bem, Samuel. Então, o que falta a gente analisar? Como está a mortalidade nesses países. E aí que a gente vai observar isso aqui, ó. Tá? O crescimento anual é muito mais alto nessa região do mundo, aqui na África, basicamente, tá? Por conta disso aqui, ó. Este gráfico aqui. Tá? Falta de camisinha, mas a camisinha entra na informação, no conhecimento dos métodos contraceptivos, né? Isso aí entra em educação. Mais ou menos, né? Beleza? Bom, entra em cultura, na verdade, em cultura de comportamento, né? Não tem jeito. Entra até, dá para você discutir isso, não vai entrar no método, mas dá para você discutir isso por uma sociedade mais machista, tá? Onde o homem, por exemplo, exige não usar, enfim, tem uma série de condições aí de saúde que são legais de discutir. Mas vamos lá, observa o gráfico aqui, gente. Olha que interessante. Vamos entender o crescimento a partir desta teoria da transição demográfica. Essa teoria veio, tá? Esse estudo veio para mostrar que as populações vão se transformando ao longo do tempo a partir do momento que melhora certas condições de vida dessa população. Olha que legal. A primeira fase da transição fala para mim, como que está a natalidade e a mortalidade aqui? Alta, baixa ou média na primeira fase? Está alta a natalidade e a mortalidade? Também tá alta. Também Tá quase alta. igual. Quase igual, né? Se nasce muito, está nascendo um monte. Igual lá a Renata citou. Mas está morrendo um monte. Como que fica o crescimento? Alto ou baixo? Neutro. Não é? Equilíbrio. Só para a gente terminar aqui. Como que fica o crescimento? Alto ou baixo? Não fica equilibrado? Baixo? Uhum. Então, significa que nem sempre a natalidade alta vai me dar crescimento vegetativo. E é a partir daqui que a gente vai começar segunda-feira, tá? Estudando a transição demográfica e as teorias demográficas. Perguntas, galera? Alguma dúvida? Então é porque nos países pobres morre pouco ou morre muito? Agora que você pegou o raciocínio. Nos países pobres, o que está acontecendo com a mortalidade? Olha aí no gráfico. A mortalidade está caindo. Então, se está caindo a mortalidade, o crescimento da população... E como que num aumenta. país que supostamente não tem estrutura para sobreviver pessoas, sobrevive mais do que nos outros? Não estou falando que sobrevive mais. Crescimento populacional é uma coisa, expectativa de vida é outra. Crescimento vegetativo, de novo, é a natalidade menos mortalidade. Expectativa de vida é a média de anos que as pessoas vivem, em média. Então, são indicadores diferentes. Ficou? Segunda-feira eu vou te explicar melhor. Vamos pensando a respeito. Tá? Assistam um documentário. Eu passei para vocês um documentário lá no grupo para assistir. Você mandou no meu privado. Ah, é verdade. Eu vou botar lá no grupo uma sugestão de documentário para vocês assistirem, que é bem legal, que vai abordar isso. Aí segunda-feira a gente volta a discutir. Galera, bora botar o nome da chamada, por favor? Ó, você já estava até copiado o nome, só deu Ctrl+V aí, né, galera? Só deu Enter, né? Nome, puf! Tchau para vocês e até segunda. Bom fim de semana, descansem. Segunda a gente está de volta. É mais fácil, professor. O corretor, Oi? de tanto você usar, o corretor ele já entende. Aí você vai clicando só o que o corretor vai deixando. Ah, é, né? Você vai Exatamente. dando da primeira Eu letra, só boto- tab e Enter. Eu só boto a minha primeira letra mesmo, já tá tudo certo. Né? Uhum. Nada, não. Vantagens do celular. Falou, professor. Falou, gente. Tudo de bom. Até segunda. Segunda a gente Tchau, retoma essas professor. discussões. Tchau, tchau.